Queria falar um tópico com vocês em relação à entrevista presencial. Tem alguém que tem dificuldade com entrevista presencial? Será que existe diferença da entrevista presencial para a entrevista online, para a entrevista remota? Enfim, quero dar para vocês 3 dicas para uma entrevista presencial. Pode ser? Porque eu sei que hoje, assim, o mercado tem muita gente, muitas empresas que elas têm um hábito de normalmente já fazer mais entrevistas online. É mais barato para as empresas, é mais rápido muitas vezes, enfim. A entrevista online facilitou muito. Principalmente pós-pandemia aí, muitas empresas adotaram a entrevista online. Só que, entrevista presencial ainda existe. E muitas pessoas elas ficam um pouco nervosas com a entrevista presencial. Então eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeira coisa aqui que é importante que vocês entendam, tá? Os princípios que a gente vem falando aqui nessa live, que eu falo aqui no YouTube, para quem ainda não conhece o canal do YouTube nosso, pô, tem mais de 1.300 vídeos gratuitos aqui para vocês, tá? Assistirem, muito conteúdo mesmo. Então, todos os princípios das entrevistas online, entrevista com RH, gestor, se aplicam para a entrevista presencial. Mesma coisa. Quais são esses princípios? Se preocupar com roupa, né? Você não vai com uma roupa aleatória. Pontualidade, você treinar, enfim. Tudo isso aí que a gente fala das histórias é muito importante para todas as entrevistas, seja online ou presencial. Só que eu não vou ficar aqui em dicas muito básicas, né? Pô, se preocupar com roupa, pontualidade, treinar, isso aí é... Qualquer canal no YouTube vai falar isso para vocês. Eu quero falar 3 coisas aqui um pouquinho mais profundas, para vocês se destacarem dos concorrentes que ficam só nos outros canais do YouTube. Pode ser? Primeira coisa aqui, primeira dica para vocês, para uma entrevista presencial, você vai ser uma pessoa verdadeira. Como assim, Henrique, ser uma pessoa verdadeira? Tem muita gente que fica treinando aí alguns scripts, algumas mentiras, e fica fingindo, entrar num personagem, de contar as histórias para poder impressionar. E aqui tudo que a gente passa para vocês que estão inscritos no nosso curso gratuito, do Emprego 51 Dias, é para vocês usarem com muita integridade, com muita ética. Então, por exemplo, a gente vai trazer a verdade, tudo que perguntarem. Por que você saiu da última empresa? Se perguntarem isso numa entrevista presencial, você vai contar, saí da empresa porque não estava mais me adaptando à cultura e tal, enfim, isso pode ser um cenário possível. Só que nesse cenário, em que, digamos, você não estava adaptado com a cultura da empresa, você não pode criticar outra empresa, não pode criticar o seu chefe, não pode fazer o mal, não pode divulgar ódio. Eu tenho um princípio no meu treinamento do PRH que eu falo para os meus alunos. Não vamos divulgar ódio. Não vamos fazer coisas ruins, não vamos fazer montim, não vamos ficar fazendo um movimento contrário, não vai divulgar ódio. Tem muita gente que chega na entrevista e fala mal do antigo chefe, fala mal de empresa, fala mal... Não é para falar mal de ninguém. A gente vai ser verdadeiro. Fala, não me adaptei à cultura, ponto. Ou então a minha liderança, eu não consegui encaixar perfeitamente com a minha liderança. Falou a verdade, foi ético, mas não falou mal. Não explicou no detalhe. Então toma cuidado que às vezes a gente se prolonga demais e aí a gente acaba falando mal. E aí, por que isso aqui é importante para a entrevista presencial? Se a gente não for ético, se a gente não for verdadeiro com a nossa história, no presencial fica um pouquinho mais claro para os recrutadores, os gestores, que vocês estão mentindo, que vocês não estão sendo verdadeiros. Então, seja verdadeiro, mas seja objetivo, sem falar mal. É isso que a gente vai fazer, tá? E até o segundo conselho que eu quero dar para vocês é, de fato, essa questão da objetividade na fala. A gente só vai responder o que foi pedido. Por que você saiu da última empresa? Não estava me adaptando à cultura da empresa. Ponto. Você não precisa falar, passei por um assédio, passei por tal coisa. Não. Agora, se perguntarem, se aprofundarem um pouquinho mais, aí beleza. Se eles perguntaram, é relevante para eles. Aí você continua. Mas se não perguntou, você vai lá, responde o que foi pedido. Não prolonga. Não seja prolixo, como a gente vem falando aqui. Tá? Não é para ser prolixo. Tem muita gente que tem essa cultura de querer falar demais. Querer falar o que é desnecessário. Não precisa falar o que é desnecessário. A gente vai ser simples e objetivo. Perguntou, pá. Por exemplo, até pra gente fazer uma parte prática aqui. Vou pegar, não dá pra eu ver a entrevista aqui de vocês, mas eu vou pegar uma parte do LinkedIn de vocês pra gente poder analisar, pode ser? Acho que vai ser legal. Tem uma coisa no LinkedIn que é preto no branco, simples e objetivo. E muita gente fica enrolando, que é a parte aqui do título do LinkedIn. Cara, o que é o título do LinkedIn?
deixa eu mostrar aqui, não tá aparecendo, né? Me confirma aí a tela se tá aparecendo para vocês. O que é o título do LinkedIn? Que é isso aqui. O que o LinkedIn tá perguntando pra gente? Marília, qual é a sua vaga ideal e qual a sua segunda opção? Qual o seu objetivo? É isso que a gente vai botar. Simples objetivo. Simples objetivo. Aqui, ó, Marília. Qual é o foco da Marília? Analista financeiro, analista de crédito. Acabou. O resto é palavras-chave. A gente tem que pensar isso aqui como um crachá. No crachá, daria para a Marília botar tudo isso? Não. Simples objetivo. Por exemplo, ó, tem pessoas que estão fazendo certo aqui, ó. Pessoas certas aqui, ó. A Renata, um pouquinho, não sei, estagiário tá solto. Mas, ó, escrevente de cartório, assistente jurídico. Pronto, simples objetivo. Deixa eu ver aqui, ó. Calil, perguntei pro Calil. Calil, o que você quer? Eu quero uma vaga de desenvolvedor de software. Se possível, C Sharp. Top. Simples objetivo. Entrevista é isso, gente, que a gente vai fazer também. Deixa eu ver o Tarik. Redator, copyright, social media. Maravilha. Vocês estão mandando bem, hein, galera? Essa galera aqui, deixa eu ver. A Júnia, muita informação. Ó, 30 anos no setor de serviço, desnecessário. Qual o cargo? Eu nem sei direito qual o cargo que ela quer. É um cargo de analista de processos? É um cargo de liderança de operações? Não tá claro. Vamos ser simples objetivo, como se fosse um crachá aqui, tá? Deixa eu ver o Felipe. Muita informação. Analista de BI. Pronto. Data Analyst, se for uma segunda opção para você, acabou. Mas não é para ficar botando um bocado de palavra-chave. Deixa eu ver aqui a Michelle, não sei se é essa, acho que não. Valdemar, assistente de compras, auxiliar administrativo. Perfeito. Deixa eu ver aqui a Juliana. Analista administrativa, analista de negócio. Pronto. Não precisa ficar botando um bocado de coisa. Por exemplo, Rick, o negócio se encaixa no administrativo, talvez. Escolhe um. Tira o administrativo, então. Bota assim, ó. Analista de negócios, analista comercial. Pronto. O resto, deixe em outras partes do seu perfil. Deixe espalhado por aqui na sua experiência. Mas vamos tentar ser mais objetivo possível, tá? A Estela aqui, supervisora de operações, SDR, analista do cliente. Beleza. Show de bola. E aqui, a Maria, social media, assistente de marketing. Aí vamos parar para pensar nas entrevistas. Quantas pessoas na entrevista não chegam e falam mais do que foi pedido? Mais do que foi pedido. É desnecessário. Tem muita gente que está aqui pela primeira vez na live, né? Então, só para explicar para vocês o racional dessa parte aqui do LinkedIn. Eu sei que o tema é entrevista, mas é só porque é importante vocês entenderem o racional. Aqui é o LinkedIn de nós executadores, tá? É o LinkedIn, é a visão interna dos executadores no LinkedIn. Que muitas das coisas aqui, eu vou pegar o exemplo da Marília aqui, ó. Essas palavras-chave que ela colocou aqui não vão aparecer aqui no LinkedIn Recruiter. Porque isso aqui se chama título. E aqui no LinkedIn de nós recrutadores, não tem uma seção de título. Não tem título. Cadê o título? Não tem. Tem cargos. Cargos é diferente de título. E tem competências. Então, ó, aqui a Marília está botando um bocado de competência, ó. Demonstrações contábeis, DRE, balanço patrimonial e tal. Isso aqui são competências. Aonde que o recrutador quer saber as competências dela? Em competências, tá aqui, ó, competências. Então, isso aqui que são competências, a gente vai colocar nas competências aqui, nas competências lá embaixo. Quantas competências a Marília tem? 100 competências, beleza. Se já tá aqui, não precisa botar em cima. Você não precisa fazer essa lista de palavras-chave aqui, de competências. Não precisa. É desnecessário. E aí, ó, qual a impressão que parece? Desculpa pegar no seu pé, tá, Marília? Mas, ó, por favor, não fique mal. De verdade, não fique mal. É só para inspirar as outras pessoas. Mas me parece, talvez, que chegando numa entrevista de emprego, você vai falar além do que é pedido. No título é pedido 2 cargos. Vamos botar 2 cargos. No sobre, é só as melhores histórias. Não vamos ficar botando a lista de competências. Em competências, a gente bota a lista de competências. Então, na entrevista, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos entregar o que é pedido. Tá? Vamos entregar o que é pedido. E aí, voltando aqui para a parte de entrevista com o RH. Então, vamos lá. A parte aqui que é importante. Primeira coisa, ser verdadeiro. Segunda coisa, ser objetivo na fala. E terceira coisa, focar no que é importante para a vaga. Focar no que é importante para a vaga. Só fala o que é importante para a vaga ideal. Se não for importante, esquece. Esquece. Às vezes a gente bota uma coisa na cabeça que é importante pra gente, mas não é importante pra vaga. Por exemplo, eu vou falar uma curiosidade pra vocês. Eu já ganhei medalha de ouro aí na Olimpíada de Matemática, e essa medalha de ouro, eu fui lá pro Rio de Janeiro, eu sou de Salvador, né? Eu fui lá pro Rio de Janeiro, tudo pago pelo governo, para poder receber essa medalha de ouro da presidenta Dilma, que era a presidente da época.
Foi lá, eu apertei a mão dela, ela me entregou a medalha de ouro. Pô, massa essa história. Mas é relevante para as pessoas me contratarem como mentor de carreira? Não. É desnecessário. Não muda nada na vida de vocês, isso aí. Só que para mim, pô, foi massa. Viagem tudo pago, hotel 5 estrelas, pá, medalha de ouro nacional, pá, a presidente lá me entregou, pô, massa. Mas de verdade, é irrelevante para vocês me contratarem como mentor de carreira. Então eu não fico falando disso. O que eu sempre falo? Eu tenho mais de 120 dedicados especialistas. São as pessoas que conseguiram emprego. Eu tenho mais de 1.300 vídeos gratuitos no YouTube. Ninguém tem isso. Pode pesquisar no YouTube, não tem nenhum canal que tenha tanto conteúdo gratuito. Não tem nenhum canal que faz live e depois faz um. Não tem. Nenhum. Então, essas histórias são relevantes. Mas o resto, talvez não seja. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Faz esse processo, que o autoconhecimento ajuda muito, de ver, poxa, será que eu tô falando coisas que são desnecessárias? E aí vai chegar na entrevista presencial, você vai ficar falando essas coisas desnecessárias. Aí o recrutador vai ficar lá batendo o pé, vai ficar incomodado. Aí você vai ficando mais nervoso, porque você tá vendo que a pessoa não tá gostando, e vai piorar tudo, vai blá. Então, já treina para só falar o que é relevante de fato para você conseguir a sua vaga. O que é relevante para a vaga ideal, não o que é relevante para você, tá? Quem fala um pouco sobre isso é a Bia. A Bia, dedicada especialista aqui, número 119, na área de dados. Ela ficou 4 meses tentando, conseguiu até pular etapas na GUP. Quem tem dificuldade na GUP aí? Ela pulou etapas da GUP, tava tão bom lá, e conseguiu o emprego dela em 30 dias na área de dados. E olha o que ela fala sobre o processo aqui de entrevista presencial para vocês. Olha só. Mas a minha entrevista, ela foi presencial e foi muito tranquila. E foi totalmente usando o que a gente colocou, a ética, o não criticar outra empresa, o ser breve no que a gente fala, não fazer, contar o que foi pedido e desenvolver se houver espaço, né? Sintetizar, dar a resposta que a pessoa está pedindo. E aquilo que você fala, às vezes é o que é importante para a vaga, não o que é importante para você. Não vai ser o que você brilhou, talvez, que vai te colocar nessa posição. Gente, assistam. Ó, essas entrevistas estão completas aqui no YouTube. Vocês podem ver. 25 minutos, 23, 37, 35. Aqui são só trechos. Mas vejam as entrevistas completas. Para pegar a experiência da galera, o que deu certo para eles. Tá? Então é muito importante aí que vocês realmente fiquem de olho nisso. Combinado?